A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso de formação para o Ministério Infantil. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o que é o Ministério Infantil dentro da igreja e qual é a sua função dentro da igreja local. Quando nós começamos um treinamento para pessoas do Ministério Infantil, compreender o que é o Ministério Infantil, o que ele faz dentro da igreja, faz toda a diferença. É muito importante entendermos para que Deus está nos chamando, para que Deus está nos vocacionando, para podermos realmente desenvolvermos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Infelizmente, muitos dentro do Ministério Infantil, eles querem um cargo na igreja, uma posição de destaque e não compreendem a grandeza do Ministério Infantil dentro da igreja. Então, a aula de hoje nós vamos entender o que é o Ministério Infantil, vamos falar da diferença entre Ministério Infantil e Departamento Infantil e vamos conversar sobre todas as coisas que o Ministério Infantil desempenha ou faz dentro da igreja local. Então é muito importante isso. Que Deus te abençoe, é muito bom ter você como aluno, é muito bom ter você nessa aula. Então fique até o final, qualquer dúvida vamos estar à disposição no WhatsApp 19 98235 2607 e te ajudar a compreender melhor. Pastor Rogério, o que é o Ministério Infantil? Quando olhamos para a Bíblia Sagrada e pegamos a palavra ministério, você vai ver que a palavra ministério vem da língua grega e quer dizer diaconia. E diaconia no original quer dizer serviço. Então, todo ministério dentro da igreja, seja de criança, de adolescente, de jovens, é um serviço, é um trabalho a qual Deus está nos chamando para desempenhar em favor de um grupo específico da igreja. Então, nós precisamos entender que fazer parte de um ministério é nos envolvermos, é fazermos realmente a obra de Deus, é nos empenharmos em desempenhar o papel de ensinar, de trabalhar na evangelização, no discipulado, mas é um trabalho a qual Deus está nos chamando. Então você precisa entender que Deus está te chamando para um trabalho, e isso vai exigir de nós esforço, vai exigir de nós dedicação a aprender, vai exigir de nós renúncia muitas vezes. Por quê? Porque fomos chamados para um trabalho. E quando nós falamos de ministério infantil, é um trabalho qual Deus está nos chamando, voltado às crianças. Então, o ministério infantil dentro da igreja são pessoas que são chamadas por Deus para um trabalho específico voltado às crianças. Então, Deus está nos chamando para trabalharmos em favor das crianças. Nós vamos fazer a obra de Deus voltado ao público infantil. Pastor, que trabalho é esse que nós vamos fazer com as crianças? Os dois principais são a evangelização, levar as crianças da igreja, de dentro e de fora da igreja, a conhecer Jesus, a conhecer o plano da salvação, a compreender que elas são pecadoras e elas precisam aceitar o plano de salvação feito por Deus. Então nós vamos evangelizar as crianças e nós vamos discipular as crianças. Isso quer dizer fazer o ensino bíblico dessas crianças para que elas possam crescer na fé e ser edificadas. Então Deus está nos chamando para fazermos um trabalho para as crianças. Esse trabalho é a evangelização dessas crianças e o seu discipulado. Então é para isso que Deus está nos chamando. Então já compreendemos que a palavra ministério quer dizer trabalho, serviço. E o ministério infantil é um trabalho a qual Deus me chama, a qual Deus te chama, em favor das crianças da igreja. Pastor Rogério, ministério infantil e departamento infantil é a mesma coisa? Não. Ministério infantil é todo o trabalho voltado às crianças dentro da igreja.
O departamento infantil são segmentos. Então, para nós fazermos todo o grande trabalho de Deus com as crianças, nós precisamos trazer segmentos, pessoas que vão fazer funções específicas e desenvolver trabalhos específicos com as crianças. Então, o departamento infantil são os segmentos do Ministério Infantil. Nós podemos ter, lá na frente a gente vai estudar os diversos departamentos, mas eu posso ter um departamento de louvor, posso ter um departamento de ensino, um departamento de evangelização, um departamento de discipulado, e esses departamentos vão fazer parte do Ministério Infantil. Então, o que eu preciso entender é que quando eu falo de Ministério Infantil, eu estou falando de todo o trabalho dentro da igreja local voltado às crianças. Quando eu falo de um departamento dentro do Ministério Infantil, ele é um segmento do Ministério Infantil. Por que, pastor, você está dizendo isso? Que o departamento faz parte do Ministério Infantil. Porque muitas pessoas confundem e acham que os departamentos são independentes do Ministério Infantil. E é muito importante eu entender, não importa o departamento que eu esteja, eu faço parte de todo o Ministério Infantil. Nós vemos muitas vezes a falta dessa visão, então muitas vezes a pessoa faz parte do departamento de louvor e ela vai para um ensaio com as crianças, está lá a regente das crianças, sozinha com 20, 30 crianças, e aquela pessoa que está fazendo parte do departamento de coreografia, do departamento de ensino, poderia estar lhe ajudando, mas diz, não faz parte, porque eu sou outro departamento. Não, faz parte porque ela faz parte do mesmo trabalho que eu faço com as crianças. Então, quando eu entendo isso, há uma interação dos membros do Ministério Infantil e não importa o departamento que eu atue, eu vou estar unido, prestando serviço em favor das crianças. Então, eu já aprendi que Ministério Infantil é todo o trabalho voltado às crianças dentro da igreja e o departamento, eles são segmentos do Ministério Infantil, mas todo o departamento voltado às crianças fazem parte do Ministério Infantil. Então, isso é importante para nós. Pastor, o que o Ministério Infantil vai fazer dentro da igreja local? O que ele vai fazer? Primeiro, servir as crianças. Então, o Ministério Infantil, ele tem o seu trabalho voltado às crianças da igreja. Então, eu preciso, toda vez que eu vou fazer uma atividade, buscar realmente envolver as crianças, buscar facilitar a sua participação naquele trabalho. Por quê? Porque não existe Ministério Infantil sem criança. Então, se eu não envolver as crianças, não engajar as crianças, não trazer as crianças para os trabalhos que vamos fazer nos diversos departamentos do Ministério Infantil, tudo será em vão. Então, nós precisamos entender que Deus nos chamou para servir as crianças. Deus nos chamou para estar voltado o nosso coração ao seu cuidado e crescimento espiritual. Pastor, como é que eu sei se o meu departamento infantil está servindo as crianças ou não? Ou o meu ministério infantil está servindo as crianças ou não? Quando eu faço um culto e não levo em conta que o horário que eu estou fazendo esse culto vai dificultar a participação das crianças. Mas eu vou fazer nesse horário porque para mim é melhor. Eu vou fazer nesse horário porque eu acho melhor para mim. Eu não estou servindo as crianças. Então eu preciso, quando eu vou fazer um culto infantil, eu preciso pensar qual é o melhor horário para as crianças. Qual é o melhor horário para que os pais tragam as crianças nesse culto infantil ou ela possa vir para esse culto infantil? Então isso é importante. Quando eu faço um evento e eu coloco nesse evento, olha, se não participar do ensaio, não vai vir
para o congresso de criança ou para a festividade da criança. E essa criança depende de um pai, de uma mãe que trabalha, não consegue trazer ela nesse ensaio, e de repente eu faço toda aquela festividade e aquela criança não pode participar porque não veio do ensaio. Eu não estou priorizando a criança, eu não estou servindo a criança. Então eu vou buscar fazer o melhor. Olha, vai ter um ensaio, o pai e a mãe não podem trazer. Eu vou buscar essa criança para que ela participe desse ensaio e possa participar da festividade. Então eu estou servindo a criança. Quando eu promovo dentro da igreja um evento que vai ser pago e eu olho para uma família que ela não tem condições financeiras de arcar com os custos daquele evento e eu simplesmente largo essa criança e deixo ela de lado, isso daí não está servindo essa criança. Mas quando eu olho para aquela família e digo, não, eu vou buscar fundo, eu vou buscar doadores para que venha recurso, porque vai ter uma despesa e essa criança pode participar, eu estou servindo a criança. Então eu preciso entender que não há ministério infantil sem crianças. Nós precisamos fazer o melhor pelas nossas crianças, cuidar das crianças, fazer eventos que vão promover crescimento espiritual dessas crianças. Eu preciso estar com o coração voltado a ela. Então, o ministério infantil dentro da igreja são pessoas vocacionadas, quer dizer, chamadas por Deus para servir as crianças da igreja. Então, é para isso que fomos chamados. Outra coisa importante, o ministério infantil ele foi estabelecido dentro da igreja para promover o crescimento e a edificação espiritual das crianças. Então eu preciso ter dentro do ministério infantil atividades de estudo bíblico, atividades de interação social das crianças para fortalecer o vínculo de amizade das crianças. Preciso ter atividades de proximidade das crianças, que eu possa passar um tempo com as crianças. Nós, na primeira igreja da criança, fazemos uma vez por ano um acampamento com as crianças. Estamos acabando de sair desse acampamento. Estamos impactados do quanto Deus nos aproximou das nossas crianças e elas se sentiram à vontade para abrir N situações que estão sofrendo para que possamos ajudá-la. Então nós precisamos promover trabalho de edificação e crescimento espiritual das crianças. Precisamos promover momentos de oração, então trazer as crianças realmente para perto de Deus. Então o departamento infantil ele foi chamado por Deus para aproximar as crianças de Deus. Outra função do departamento infantil da igreja é promover trabalho de evangelização. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para ganhar as crianças para Cristo, para trazer as crianças desde cedo para mais perto de Deus. E nós precisamos, dentro do cronograma da igreja, ter trabalhos específicos para a evangelização das crianças. E evangelização de dois grupos específicos, dos que estão dentro da igreja. Não é porque a criança está sendo criada dentro da igreja que ela teve um encontro real e verdadeiro com Deus. Nós precisamos orar, ensinar a palavra de Deus e pedir para que o Espírito Santo alcance o coração da criança para que ela se converta a Cristo. E precisamos também trabalhar com as crianças que estão do lado de fora da igreja. Infelizmente, dentro das igrejas, departamento infantil é feito para cuidar dos filhos dos crentes e nada mais. Mas eu quero dizer para você agora, Deus está te chamando para ganhar pessoas, ganhar crianças para Cristo. Existem muitas crianças fora da igreja sendo abusadas, sofrendo maltrato, precisando ouvir a palavra de Deus. Então que Deus mova o teu coração e você entenda que existe um grupo de crianças que precisam ser alcançadas dentro da igreja e outro grupo de crianças que precisam ser alcançados fora da igreja. E você, o que vai fazer? Qual é o teu plano e projeto para alcançar essas crianças? Então, o Ministério Infantil, ele promove trabalho de evangelização de crianças dentro e fora da igreja. Outra coisa importante que nós precisamos entender, ele faz trabalho de discipulado de criança. Qual é o trabalho que vai ter dentro da tua igreja ligado ao ministério infantil para o discipulado de criança? Pastor, o que é discipular?
é ensinar a palavra de Deus. O discipulado infantil ele tem de ser, primeiro, constante. Não é promover um trabalho esporádico para discipular criança. Ele precisa ser constante. Ele precisa acontecer dentro da igreja pelo menos uma vez por semana. Eu preciso montar uma classe de discipulado onde as crianças vão ser reunidas para aprender a palavra de Deus, aprender as principais doutrinas bíblicas. Então ele precisa ser constante. Segundo, ele precisa ser de forma sistemática. Isso quer dizer que precisa de lições bíblicas elaboradas com ordem lógica, com bases teológicas sólidas, com ensino pedagógico consistente. Então ele precisa ser sistemático. Então eu vou pegar vários assuntos, colocar em ordem sistemática e ensinar as crianças. Outra coisa importante, o discipulado precisa ser numa linguagem clara e acessível às crianças. Então, eles precisam ouvir a doutrina bíblica sobre quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, de uma forma compreensível que eles possam compreender. Então, outra função do Ministério Infantil é promover o discipulado das crianças de forma sistemática, constante, com uma linguagem compreensível às crianças. Outra coisa importante é a função do Ministério Infantil da igreja treinar pessoas para esse trabalho. O trabalho com crianças não é fácil, precisamos de pessoas treinadas e capacitadas para isso. Então, dentro do Ministério Infantil, nós vamos treinar pessoas para isso. É o que está acontecendo agora. Você está sendo treinado para trabalhar com as crianças. Outra função do Ministério Infantil é adquirir material teológico, pedagógico voltado às crianças. Nós sabemos que para o adulto uma Bíblia só basta, mas para as crianças você precisa de recursos visuais, precisa de lições bíblicas para discipulado, você precisa de, às vezes, um data show para colocar slides na parede, você precisa de um aparelho de som para tocar louvores. Então, o departamento infantil vai trabalhar para o equipamento do Ministério Infantil para dar recursos para os professores alcançar as crianças para Cristo. E, por fim, é função do Ministério Infantil integrar as crianças com a igreja local. Então, a criança ela precisa entender que a igreja local se importa com ela, que ela tem importância para essa igreja, que ela já pode desempenhar um papel dentro dessa igreja, talvez no momento de arrecadação de alimentos, talvez no momento de evangelização de outras crianças, talvez num culto de adoração, que essa criança vai aprender a tocar um instrumento, ou ela realmente vai puxar o louvor da igreja, mas eu preciso integrar essa criança com a igreja, mostrar para ela, você faz parte agora da igreja e pode fazer muito para o reino de Deus. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19-98235-2607. Nós estamos à tua disposição para te ajudar. Se você assistiu essa aula e gostou dessa aula, o Centro de Treinamento Barak tem um curso de formação para professores de crianças. Se você quer uma boa formação para fazer melhor o trabalho com as crianças, entre em contato conosco. WhatsApp 19-98235-2607. Agora vai estar aparecendo aqui o logo do Centro de Treinamento Barak. Clique nele e se inscreva no nosso canal. Deixe um comentário sobre essa aula. Isso daí vai tornar nosso canal relevante. Diga se gostou ou não gostou. Tudo isso é muito importante para nós. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima aula. Amém.